vamos ter hoje a intervenção do professor Adélio Abreu, que creio que não necessita de nenhuma apresentação especial. Eu lembraria apenas que, para além de ser um dos mentores, o principal mentor deste seminário, é simultaneamente também professor aqui na Faculdade de Teologia. Neste momento é o diretor da Faculdade de Teologia Porto da Universidade Católica. Tem uma ampla produção historiográfica produzida e muito particularmente sobre a personagem que hoje o tocará, que é, enfim, todos nós em História temos mais ou menos o nosso herói ou os nossos heróis. Não sei se este é um dos heróis, mas pelo menos parece. Para quem vê de fora, diria que o Cardeal Dom Américo é um dos heróis do professor Adélio. E acho que com isso se materializa, com isto, enfim, vamos ouvir, não sei exatamente o que vamos ouvir, mas suspeito, mas se materializa muito aquilo que é um dos fios condutores dos nossos seminários. Não é tanto a produção de matéria nova, enfim, completamente desconhecida, mas é trazer especialistas mais novos e menos novos a falarem daquilo em que são realmente especialistas e matérias para as quais contribuíram com novidades, com inovações do ponto de vista científico, alargando o nosso conhecimento. Por isso, o professor Adélio, cuja tese de doutoramento, como poderão ver, é precisamente sobre o Cardeal Américo, dificilmente haverá em Portugal alguém que com maior competência possa falar sobre o Cardeal Américo, que irá hoje partilhar connosco precisamente parte da atividade desta personagem maior da Igreja Portuguesa dos finais do século XIX. Professor Adélio, nossa palavra. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado também a todos pela presença. A minha abordagem deste aspecto do Cardeal Dom Américo, desde já não se assustem muito com as folhas que eu tenho aqui à frente, porque não conto usar isto tudo. Pensava preparar um texto só para aqui, mas não deu propriamente, e por isso trago mais papéis para poder respigar algumas coisas do que está aqui. E também não, digamos, veremos o que der para ver. Eu inicialmente tinha pensado que na abordagem que faria deste tema do clero do Porto, nesta fase, tinha pensado de deixar de parte precisamente as questões do seminário, porque são muito significativas e, digamos, eu poderia fazer só a intervenção sobre isso. Depois, apesar de tudo, achei que, já depois de ter feito a ficha que tem em mãos, achei que se não falasse alguma coisa do seminário também ficaria algo truncada a perspectiva do clero nessa altura, e por isso, apesar de tudo, decidi falar. Na folha que também está convosco, pronto, tem aí algumas sugestões bibliográficas. Optei apenas por colocar coisas publicadas, e por isso muito daquilo que espero dizer-vos resultou precisamente daquilo que não está publicado e da investigação que fiz na altura para a dissertação de doutoramento. Ora bem, o episcopado de Dom Américo Ferreira do Santo Silva adquiriu um lugar de relevo na história da diocese portucalense, e adquiriu um lugar de relevo desde logo porque é um pontificado temporalmente significativo. Por isso, temos um pontificado de 28 anos, por isso praticamente 30 anos. Depois também a própria orientação que este episcopado tomou, também, e até mais evidentemente do que o tempo, dá-lhe precisamente este caráter significativo. Nós temos que ter em conta o que se tinha passado antes no quadro português e no quadro da diocese, nomeadamente o que se passou a seguir ao triunfo do segundo liberalismo, ao quadro, digamos, de legitimidade de quem governava a diocese, pelo menos à face de Roma, e mais do que isso, concretamente no tempo do Frei Manuel de Santa Inês. Depois todo aquele tempo de alguma reorganização, de readquirir legitimidade a partir dos anos 40. Depois alguns episcopados breves, que não deram também, creio eu, para uma reorganização de fundo. Refiro-me concretamente a Dom António da Fonseca Muniz e mesmo a Dom João de França Castro e Moura, que é apesar de tudo um episcopado com interesse em alguns aspectos. Muito concretamente, é aí inclusivamente que vai ser reaberto o Seminário do Porto, é no seu tempo, mas creio que não tiveram o tempo suficiente, e também por
provavelmente não tiveram os mesmos meios para essa reorganização. O Episcopado de Dom Américo permite-nos, de facto, por um lado, a aproximação à situação da Igreja em Portugal, dada a proximidade do Bispo relativamente aos círculos do poder constitucional que o elevaram ao Episcopado e ao Cardinalato. A sua intervenção na questão religiosa que assolava o país, o seu apoio ao movimento católico que a partir do Porto ganha dimensão nacional e uma atenção dada à formação e à identidade do clero, aspecto em que a Diocese do Porto também encabeçou a necessária renovação. Esta renovação passou pela formação académica do clero jovem, pelo recurso aos exames para a colação de benefícios e pela ação disciplinadora do prelado. E é por aqui que eu me vou deter nesta apresentação. Por isso, olhar precisamente esta dimensão do clero portucalense, seja pela via da formação, seja pela via também da disciplina, digamos assim. São estes, então, os aspectos que me prendem. Uma primeira pergunta que a gente pode fazer é, mas afinal, qual era o estado do clero? Qual era a situação? Evidentemente que o que vos vou apresentar não é um diagnóstico exaustivo. De qualquer maneira, alguns aspectos creio que faz sentido dizer. O ambiente de insegurança e desagregação social proporcionado pelas invasões francesas do início de 800, o anticlericalismo e o regalismo das lutas liberais, a supressão das ordens religiosas, o encerramento dos seminários, pelo menos durante algum tempo, contribuíram para o decréscimo do número de presbíteros e condicionaram gravemente a sua formação académica e espiritual. É certo que a proibição das admissões às ordens sacras, decretada em 1833, foi reavaliada 4 anos mais tarde. Contudo, com as instituições de ensino eclesiástico encerradas e sem meios económicos para as pôr novamente de pé, as dioceses adiaram uma aposta na formação séria e prolongada, só efetivada ainda com precariedade de meios e com o impulso estatal a partir de meados do século. E a partir daí há um impulso, precisamente porque, entretanto, é resolvido com a Santa Sé o destino a dar ao dinheiro da bula da cruzada. E fica definido que ele será particularmente encaminhado para a formação presbiteral e para os seminários. Não só, também para as igrejas pobres, também havia uma parcela que ia para a fábrica de São Pedro em Roma, mas, digamos, a parcela fundamental, de facto, ia para os seminários. É um pouco aquilo que vai acontecer também no Porto. No Porto o seminário fecha e depois, a partir dos anos 40, há apenas um curso de estudos eclesiásticos, no Paço, em regime aberto, por isso, até ao surgimento do seminário, bastante mais tarde, só na década de 60. O controle da vida eclesial pelo poder político de quem dependia a apresentação para todos os benefícios eclesiásticos acarretou também consigo o compromisso político do clero. Importa reter que os concursos para a colação nos benefícios passavam pelo Ministério dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça e dele dependia a escolha dos presbíteros para as melhores paróquias. Eram nomeados estavelmente como párocos colados, estando a sua remoção sujeita a inquérito por falta grave ou incapacidade física. Os párocos ficavam assim num regime de semi-funcionarização, pagos pelas populações segundo as congruas arbitradas, mas dependentes do governo a quem competia a palavra decisiva nas nomeações. As paróquias sem pároco colado eram providas com párocos encomendados de livre nomeação episcopal, mas aqui por muito pouco tempo, a nomeação era feita normalmente por um ano. Os nomeados, por isso mesmo, careciam de estabilidade, então, no exercício do seu munus. No calor das lutas políticas e das batalhas eleitorais, era também fácil aos presbíteros tomarem posição pelas partes em confronto, não escondendo a sua filiação partidária, como refletem, por exemplo, e trago um texto apenas para servir de exemplo, as informações que a Nunciatura enviava para Roma. Em concreto, trago um extrato de uma carta do Núncio Mazella ao cardeal Jacobini, que era cardeal secretário de Estado, isto em 1881, em que fala precisamente desta situação do clero. Claro que é uma visão, mas ele diz: salvo as devidas exceções, para que contribuem bastante à instrução sã
e a educação perfeita que dão algumas congregações religiosas que conseguiram penetrar neste reino, onde são apenas toleradas, os padres desconhecem os seus deveres. Sabendo que tudo esperam do governo, o único colator de todos os ofícios e benefícios eclesiásticos, e que ele permeia quem favorece os seus objetivos políticos, quase só se preocupam com a política. Já para não falar dos que, corruptos de costumes e inscritos em seitas maçónicas, são ocasião dos maiores escândalos, sobretudo ao serem preferidos, como quase sempre acontece para as paróquias mais importantes. Não existindo aqui um partido religioso e católico, a pretexto de que o país é todo católico, o clero intromete-se nas lutas políticas só para favorecer o partido político a que pertence e também para secundar as próprias paixões pessoais. Evidentemente que é uma visão e que não tem valor absoluto, como é evidente, mas é de facto uma visão que reflete, pelo menos em parte, uma realidade. O mesmo anúncio destacava também os problemas disciplinares, e nomeadamente o de respeito pela obrigação de residência. Não me detenho nisso porque à frente voltaremos lá. E o diagnóstico desta altura é mais ou menos um diagnóstico semelhante ao que foi feito noutras alturas também pelos representantes da Santa Sé em Portugal. Para Roma, recordo-me, por exemplo, um diagnóstico algo semelhante em 1872 por parte na altura do representante diplomático em Portugal, Luigi Orelha, que não era propriamente, era um tempo em que não havia anúncio, em que, com uma visão, aliás, muito aberta, é dos momentos em que a gente nota nestes 30 anos uma visão muito aberta por parte de quem representava a Santa Sé em Portugal, mas mesmo assim o diagnóstico é também semelhante. Por exemplo, ele lamentava que o povo português, que diz que é dócil, religioso, bondoso e por aí fora, lamentava que não fosse apacentado por um clero capaz. A ignorância e a disciplina tornavam-no, e agora cito, um pobre e desgraçado enfermo cuja salvação nos é preciosa e que por isso merece os cuidados mais ternos e amorosos. Mas o retrato da Anunciatura não é muito diferente de outros retratos. Por exemplo, o retrato do jornal A Palavra, jornal da linha mais ou menos constitucional, pelo menos na maior parte daqueles que ali participavam, escreviam. Em 82, no mesmo jornal, sai um texto, Portugal e os Seminários, em que a perspectiva é mais ou menos a mesma. Reconhecia-se que o padre, olhado no passado como oráculo de fé e de ciência, tinha perdido prestígio e autoridade. Ao mesmo tempo, individuava a causa. E então o que é que ele diz? Depois de 1838, admitiam-se à ordenação indivíduos que muitas vezes careciam da ciência necessária para servirem de guia na salvação das almas. E o que é mais, sem estarem suficientemente provados na sua vocação para o sacerdócio. Por isso que os seminários tinham acabado em algumas dioceses do reino e se existiam, de pouco ou nada serviam, diz o texto do jornal. Nós, da América, não temos propriamente um diagnóstico global e direto sobre a situação e o estado do clero diocesano. Contudo, há referências à ignorância por ocasião dos exames para licenças. A prioridade conferida ao seminário diocesano foi, de facto, talvez a sua grande prioridade. As insistências na instrução e na necessária vocação para o ministério, e isso é muito visível, por exemplo, nos discursos de abertura de ano no seminário. A abundante correspondência com os párocos e os vigários da vara dão conta indiretamente dos problemas que urgia sanar. Relativamente ao decréscimo do clero diocesano ao longo do século XIX, não abundam fontes que nos permitam conhecer os números absolutos para todos os anos, refiro-me concretamente também ao Porto. É hoje difícil reconstituir com precisão a evolução do clero durante o episcopado de Dom Américo, tendo em conta a inexistência de qualquer anuário para esse período e a mobilidade dos padres entre as várias dioceses, em resultado dos concursos terem um caráter nacional e admitirem candidatos de todas elas. Há, contudo, uma estatística enviada ao comissário da Bula que nos permite conhecer a realidade da diocese em 30 de junho de 1885. Se quiserem, em 1885, o documento
é dessa altura. Por já em fase posterior à nova circunscrição diocesana, porque a Diocese do Porto, como creio que sabem, a partir de 82 perdeu algumas, mas adquiriu mais do que aquelas que perdeu, algumas paróquias, então, fruto de toda essa reorganização, e por isso fica maior em número de paróquias e também, evidentemente, maior no número de párocos com que conta. A Diocese possuía, então, 468 paróquias, até em um tal documento, 15 das quais anexas, por serem pequenas e não poderem sustentar o pároco. Era servida por 1080 padres, 283 párocos colados, 178 párocos encomendados, os tais tinham uma estabilidade muito menor. 8 encontravam-se já impossibilitados do serviço efetivo. Relativamente aos não párocos, 143 residiam na cidade e 476 nas zonas rurais, se bem que não se indique propriamente a distribuição por comarcas ou distritos. Esta estatística também nos dá conta que há um movimento descendente nos últimos anos. Diz concretamente que entre 75 e 85 ordenaram-se anualmente, em média, 9 presbíteros, enquanto faleceram 35 a 36. Evidentemente que, apesar de tudo, a gente pode olhar a uma certa evolução ao longo do século. Servindo-nos de outros instrumentos, podemos olhar, mais ou menos durante um século, como é que foi a evolução do clero do Porto em termos de números. E eu fiz isso servindo-me, digamos, para além deste instrumento que acabei de apresentar, mais 3. O primeiro é o catálogo do clero do Bispado do Porto de 1822, estudado por Fernando de Sousa. Também podemos compará-lo com o Almanaque Eclesiástico de 1856. Depois temos este, então, de 85, e temos depois o Anuário Eclesiástico de 1907, que nos permite, digamos, ver uma evolução praticamente desde os anos 20 do século XIX até à primeira década do século XX, que já permite uma certa evolução. Em 1822, a Diocese era composta por 341 freguesias, com uma população de 346 mil habitantes, aproximadamente, servida por 1.498 padres. Desses depois diz quais são os incapacitados e por aí fora, mas creio que não vale a pena estar a multiplicar a informação. Em 56, o Bispado possuía 334 paróquias, com uma população de 383.083 habitantes. Ou seja, aumentou um pouco a população, cerca, 40 mil, à volta disso, as paróquias são mais ou menos as mesmas, há uma ligeira diferença, mas são mais ou menos as mesmas, servida por 1.246 padres, por isso já há um decréscimo de 1.498 para 1.246. Depois temos, então, aqui não temos a referência à população, mas temos aos presbíteros, já estão em 1080. Em 1907, a Diocese conta com uma população de 740.689 habitantes, por isso há um aumento muito significativo da população. Evidentemente as paróquias são mais, porque entretanto, por isso no anuário são 465. O fundamental é a reformulação de 1882, evidentemente há a criação de uma outra paróquia, mas o fundamental é de facto esta questão da reorganização diocesana de 82, e é servida por 888 presbíteros. Por isso, então, para ilustrar apenas esta questão do tal decréscimo. Ao crescimento populacional e territorial corresponde uma diminuição do número de padres, apesar de todo o empenho colocado de Dom Américo na sua formação. Então, agora, depois de vermos este retrato, passo seguinte um olhar precisamente sobre a formação académica do clero jovem e, particularmente, começando então pelas questões que dizem respeito ao seminário. Só em jeito de flash, porque o tempo é pouco, é assim, a Diocese do Porto nunca teve seminário no pós-Trento até ao início do século XIX.
Abrirá o seminário de Santo António no ano letivo 1811-1812. E vai funcionar com a casa ainda por acabar, até 32, quando o edifício é incendiado no quadro da tomada da cidade. A partir daqui, depois, entretanto, também os seminários são suprimidos. Depois, entretanto, quando já é possível reabrir, a questão imediatamente não se põe. Teremos a partir para o Porto, teremos a partir dos anos 40 o tal curso no Paço Episcopal, as expensas do Liceu do Porto, porque, digamos, porque a legislação dizia que a formação deveria ser feita no Liceu. Só que o Liceu ainda não tinha, digamos, obviado a esta questão, e o Bispo consegue, de facto, então reabrir o tal curso com uma disciplina de dogma e uma disciplina de moral, a cargo de 2 egressos beneditinos, Baltazar Sequeira e Roberto Jorge. Este Roberto Jorge ainda vai ser professor no início de Dom Américo no Porto. O Baltazar Sequeira vai falecer na segunda metade da década, penso que em 1867, mas não tenho agora bem a certeza. O Roberto Jorge ainda vai até o início dos anos 80. E então são eles que ministram ali o ensino eclesiástico naquela situação, até que em 1862 o seminário vai abrir no atual seminário, por isso no edifício do antigo Colégio de São Lourenço, e abre, tenho que dizer, esse edifício tinha sido dado nos anos 30 para seminário à Diocese no tempo do Frei Manuel de Santa Inês, mas nunca funcionou como tal, estava degradado, tudo isso. E tenho que dizer que, inclusive, nesta altura ele abre muito por pressão do próprio governo. Porque nota-se que há escusas da parte da Diocese, que não tem os meios suficientes, que não tem o corpo docente suficiente, nomeadamente ali na fase de vacância entre o Bispo Fonseca Muniz e o Dom João de França Castro Moura. Mas depois, então, nesse contexto, então, vai de facto abrir e abre em condições precárias. O Bispo, inclusivamente, diz que é uma abertura provisória, porque acha que o edifício não tem as condições de salubridade suficientes e, simultaneamente, acha que aquela é uma zona pouco recomendada para um seminário. E por isso, então, mas há, de qualquer forma. E é assim que o seminário, é este seminário que chega ao tempo de Dom Américo. Após a tomada de posse, em 1871, o Dom Américo não faz nada imediatamente pelo seminário. Não faz imediatamente, ou seja, não faz naquele ano. Mas no ano seguinte já se prepara para fazer. Ou seja, foi um ano para olhar a situação, avaliar o que poderia fazer. E então, essa avaliação ele apresenta em 1872, como exponimos no relatório anual e no orçamento para o ano seguinte. Então ele faz uma espécie de diagnóstico do que era a realidade do seminário. E aí fala de alguns aspectos. Primeiro, o número de alunos externos era superior aos internos, condição em que podiam adquirir a instrução, mas segundo ele, não a educação integral que era necessária para o presbiterado. Só para exemplificar, em 71-72 havia 35 alunos internos e 40 externos. E o seminário não daria para mais, naquele momento. A desproporção ainda era maior se considerássemos os alunos só do curso teológico, não do curso preparatório. Tínhamos 30 externos, 8 internos. Em segundo lugar, ele notava que a maior parte dos alunos provinham de famílias desfavorecidas e por isso não podiam ser sustentados por elas. Daqui haveria um problema económico que era preciso também resolver. Dos 35 internos do ano anterior, 25 estavam em regime de gratuitos. Achava também que no plano de estudos era possível e no aproveitamento era possível também melhorar. Um outro aspecto ainda, e seria o terceiro, ele dizia que faltava uma lei certa que dirigisse as suas determinações e lhe tirasse a nota de arbitrárias, ou seja, faltava um regulamento. Evidentemente que havia regulamentos anteriores,
não haveria um regulamento tão orgânico como aquele que ele vai estabelecer a seguir, apesar de lhe chamar provisório, e ficou sendo provisório durante todo o seu tempo, e depois continuou ainda no tempo do Dom António Barroso com ajustes, mas o regulamento no essencial era o mesmo, apesar de se chamar sempre, provisório, estatutos provisórios, era assim propriamente, quer na versão de 72, quer depois na versão de 80 e qualquer coisa, creio que não registrei aqui, agora a data não foi bem precisa, mas há uma reformulação, há uma revisão em 80 e pouco, mas continuam a ser, de facto, provisórios. Evidentemente que isto significava o quê? Significava que era necessário resolver a questão do edifício, desde logo, era preciso repensar na organização e era preciso também, particularmente, pensar a questão económica relativamente então ao seminário. Dom Américo praticamente refundou o seminário a partir de 1872, aqui só uma imagem para evocar, dotando-o de uns estatutos elaborados, a partir então do conhecimento da formação presbiteral em Lisboa, das dioceses portuguesas. Ele mandou recolher, pediu que lhe enviassem das diferentes dioceses, encontrei esse dossiê com os diferentes estatutos, regulamentos, por aí fora, para poder pensar. Pronto, e a partir daí então instituiu o internato como modo preferencial de formação para o Ministério, reorganiza o plano de estudos dos anos preparatórios do triênio teológico, determina minuciosamente a organização cotidiana. Eu não vou entrar nestes pormenores, porque se entrasse, evidentemente, ficaria por aqui. Também procura, então, as tais instalações condignas, não só porque o edifício não tinha sido totalmente e suficientemente recuperado, mas também porque se queria ter mais alunos em regime de internato, precisava ter instalações para isso mesmo. Então, as obras sucedem-se na década de 70, de tal modo que a casa duplicou praticamente a sua capacidade, ao ponto de poder receber perto de 70 alunos. Eu não vou analisar esse quadro todo que apresento aí, mas vê-se ali que a partir, digamos, a partir de determinada altura, começamos a ter internos num número mais significativo. Vejamos ali a coluna dos ordinandos internos, a partir ali de 75, 76, já passou 68, depois 72, por isso há uma subida. Então, pode receber perto de 70 alunos e estende o internato à quase totalidade dos ordinandos. Entretanto, o número de candidatos também aumenta e ele vê-se na necessidade de superar a capacidade de alojamento, colocando mais do que um aluno nos quartos maiores, por aí fora, mas leva-o a pensar, eu tenho que construir um outro seminário. Vai construir o Seminário dos Carvalhos, que é inaugurado em 84, com capacidade para 80 seminaristas, mas logo a seguir aumentada, de maneira a poder albergar 115. Eu creio que também trouxe esse quadro, e temos aqui, precisamente no Seminário dos Carvalhos, já se vê 115 e depois vê-se 120, 118, por certamente com alguns ajustes. Na década de 90, acrescenta mais 30 quartos ao Seminário do Porto, por isso é a parte nova do Seminário do Porto, voltada, digamos, a parte nova que nós encontramos aqui. E então, por isso, mais então os tais 30 quartos para fazer face então ao número de alunos do curso teológico. Pronto, se olharmos para o quadro que está aí, com muitos elementos e tudo isso, mas permite-nos de alguma forma ilustrar precisamente isto mesmo. A reorganização do seminário é acompanhada da sua sustentabilidade económica. Eu não podia também ter trazido quadros sobre isso. Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do nosso seminário. Esta sessão tem várias particularidades. A primeira é que é o último antes das férias, depois retomaremos a partir do mês de setembro e transportam-nos agora com estas oscilações cronológicas e temáticas. Chegamos agora ao período contemporâneo e vamos ter hoje a intervenção do professor Adélio Abreu. Creio que não necessita de nenhuma apresentação. Não trouxe. Evidentemente que o principal financiamento no início é o subsídio da Bola da Cruzada. Mas esse subsídio vai diminuindo. E
ele percebe que não pode depender desse subsídio, ainda que ele seja muito importante. E na fase inicial, inclusivamente, posso-vos dizer, para as primeiras obras, ele adianta do bolso dele e depois vai recebendo ano a ano da bola da cruzada, o dinheiro das obras. Para o Seminário dos Carvalhos, ele põe do seu bolso metade. E o mesmo faz para a parte nova dos anos 90 do Seminário do Porto. Pronto. Mas ele então percebe que tem que encontrar outros meios de financiamento. Ao subsídio juntam-se as mesadas dos alunos, dos que pagam, ou dos que pagam em parte, o aumento dos fundos em títulos de dívida pública e a receita oriunda de uma parte dos rendimentos dos párocos encomendados. Porque ele, na encomendação dos párocos, tratava de reter uma percentagem para o seminário. E por isso ficava... Como aconteceu noutros momentos, aconteceu, por exemplo, quando tentou resolver as questões, era uma coisa que eu traria aqui até para tratarmos, mas vou avançar isso porque não terei tempo. Quando resolveu tratar da reorganização da colegiada de Sedufeita, também uma parte dos bens ficam retidos também, são encaminhados também para o seminário. Pronto, é então por aqui que as coisas andam nesta questão. Pronto. Não desejava aumentar as ordenações a qualquer preço, como provam as exigências formativas, devidamente acompanhadas da insistência no discernimento vocacional e no perfil do presbítero. Estes textos de abertura de ano vão falando bastante sobre isso. Estas premissas depressa concorrem para o prestígio do Seminário do Porto, considerado um dos melhores do país, nas ressonâncias da imprensa católica e mesmo no entendimento de algumas figuras do tempo. Eu podia aqui exemplificar, por exemplo, o arcebispo de Évora, Augusto Eduardo Nunes, quando quer alguém para o seu seminário, decide pedir ao Porto, porque pretensamente, poderia encontrar aqui alguém bem formado. Recordo-me de um outro texto, de uma outra troca de correspondência, numa altura em que se pretendia que viessem para Portugal alguns seminaristas irlandeses para depois irem trabalhar pastoralmente nos Estados Unidos, creio que com portugueses, e por isso precisavam de aprender a língua. Lembram-se do Seminário do Porto, esses na altura não vieram. Para Évora foi de facto um presbítero do Porto, mas na altura não vieram, precisamente porque o seminário, naquela altura dos anos 90, estava cheio. E por isso não ia. Pronto. Para além disso, põe-se de facto a questão da formação dos presbíteros novos. Agora, não aqueles que estão no caminho para o presbiterado, porque a reforma do seminário também exigia, evidentemente, um corpo docente que pudesse corresponder a esta necessária reforma, que pudesse ensinar e corresponder às exigências da docência. Se o triênio de teologia ia resolvendo as questões relativas à vida pastoral, não porém a constituição então de um corpo de professores capazes de formar os novos candidatos no seminário. Para além do egresso beneditino Roberto Jorge, de quem já falei, que morreu em 1883, e que lecionava então desde os anos 40, Dom Américo contou inicialmente com vários presbíteros formados em teologia ou em direito pela Universidade de Coimbra. Foram os casos de José Simões Gomes, Manuel Filipe Coelho, será depois, encabeçará o corpo de professores, inclusivamente será ele que, digamos, à frente do corpo de professores, participará numa célebre controvérsia com o protestantismo na cidade aqui nos anos 80, finais dos anos 70, em cima de 1880, praticamente, ou finais dos anos 70, melhor, para ser mais preciso. E também participará desse debate, em que o Bispo também tinha participado, aliás, tinha começado. E outros mais, António Alves Mendes, da colegiada de Sedufeita, João Álvares de Moura, que foi provisor do bispado logo desde o início, e era uma figura inicialmente em quem Dom Américo confiava muito. José Correia Cardoso Monteiro, que depois foi bispo de Angra, Torquato Pereira Soares da Mota, que foi depois também Dião do Cabido, José António Correia da Silva, que foi o seu secretário e com quem ele de quem temos, ou melhor,
da troca epistolar entre ambos. Nós temos as cartas, para cerca de 10 anos, temos só as cartas do Dom Américo, não temos as respostas dele. Mas é da melhor correspondência que encontramos nesta altura, porque é uma correspondência que não é puramente administrativa, mais ou menos burocrática, mas traz pormenores, de facto, da administração diocesana. Estes dois últimos, o Torquato Soares da Mota e o José António Correia da Silva, já nomeados por Dom Américo. Depois temos outros que, entretanto, progressivamente vão estudar para Coimbra. E vão estudar para Coimbra também com subsídios da Bula da Cruzada. E encontramos vários. Eu, apresento-vos aqui apenas os nomes, assim, por alto. Estes, os tais que já enumerei antes da chegada de Dom Américo, e depois aqueles que foram, não digo que o elenco seja absolutamente exaustivo, digamos, foram aqueles que eu consegui identificar, que foram, de facto, ao longo do seu episcopado, que foram, de facto, estudar para Coimbra. A estes que encontramos aqui, podemos juntar ainda mais dois que, não sendo do Porto, também estudaram em Coimbra e vieram para a Diocese. Manuel Inácio da Silveira Borges, que foi vice-reitor do seminário nos anos 70 e que depois, por motivos de saúde, tem que deixar. Ainda regressa depois ao ensino, creio eu, nos anos 90, por aí, mas não já a equipa formadora propriamente dita do seminário. E José Domingos Maris, pronto, estes dois, então, de fora da Diocese. Para além disso, são os outros, então, que apresento ali. Algumas daquelas não... Alguns deles são figuras depois que tiveram, de facto, relevo, inclusivamente episcopal, no quadro da Igreja em Portugal. Por exemplo, olhando só para ali, para avançar aqui o texto, que tem mais coisas para dizer. Por exemplo, podíamos falar de Manuel Luís Coelho da Silva, que foi, digamos, que governou a Diocese no tempo do exílio do António Barroso e depois foi bispo de Coimbra, só para dar alguns exemplos. Também Manuel José Gonçalves Correia e Sá, que depois foi secretário do Dom Américo, precisamente na sucessão daquele outro dos anos 70, de que há bocadinho falei. Podíamos falar de António Moutinho, que, pronto, ensinou no seminário também, e que depois, mais tarde, foi prelado de Moçambique, bispo de Cabo Verde, de Porto Alegre. Poderíamos, evidentemente, falar de António Ferreira Pinto, que foi a alma do seminário depois ao longo praticamente de meio século, digamos assim, e que, no fundo, perpetuou no quadro do seminário um pouco esta organização que vem de trás. Podíamos falar de José Alves Correia da Silva, que depois foi bispo de Leiria, no quadro já da reorganização do regresso da Diocese, porque a Diocese foi suprimida em 82, mas depois é restabelecida, e ele será bispo de Leiria, creio que a partir de 1920, creio eu. Pronto, só para dar então alguns exemplos de figuras que lecionaram de facto no seminário a partir desta formação em Coimbra. Formação em Coimbra que o Dom Américo acompanhava muito de perto, pelo menos em algumas fontes, em alguma correspondência, para o bem e para o mal, encontra-se este acompanhamento. E digo isso porque se encontra, em alguns casos, de facto, elementos de muito louvor relativamente ao clero que está em Coimbra, também em determinados momentos se encontram chamadas de atenção significativas. Recordo-me precisamente a chamada de atenção, e tenho aqui, precisamente é este último, António Joaquim de Sá Oliveira, que certamente não ensinou no seminário e não sei propriamente que paradeiro depois teve, mas a dada altura chegaram informações ao Dom Américo que as coisas não corriam por lá muito bem. E então, ele, nomeadamente aspectos não parecem bem concretos, mas de procedimento moral escandaloso e por aí, e então ele escreve-lhe, diz
dizendo-lhe concretamente, só agora para exemplificar, por amor de Deus lhe peço, queira refletir pensadamente sobre a sua conduta, a vida atualmente, sobre a gravidade e seriedade do seu estado eclesiástico, e não me deu profundo pesar de o abandonar completamente ao seu malfadado destino, por tê-lo encontrado surdo a esta minha paternal exortação. Depois há uma troca de correspondência, ele tenta justificar-se, a dizer que não é verdade, e por aí fora, mas pronto, não conheço mais do desenlace de tudo isso. Agora, o que conheço é que ele não foi professor no Seminário do Porto. Isso sim. Para além disso, depois temos um outro horizonte de formação também de presbíteros novos, que é a formação romana. Temos apenas 2 presbíteros a serem formados em Roma nesta altura. E tenho que dizer que não é o resultado de uma estratégia muito pensada do Dom Américo, no sentido de dizer que Coimbra, era, mas gostaria certamente de formar também noutros sítios, até porque sabemos que Coimbra, a situação da Faculdade de Teologia não era propriamente muito famosa, a diminuição de alunos e as medidas sempre para tentar obstar a isso foram-se sucedendo ao longo do século XIX e particularmente na segunda metade do século, mas as coisas não mudavam significativamente. Mas não é isso que está em questão. Aliás, o próprio Dom Américo era produto da Faculdade de Teologia em Coimbra, onde fez a sua formação e onde concluiu o seu doutoramento. Agora, a dada altura, surge-lhe esta oportunidade. E surge quando? Surge quando ele vai a Roma na primavera de 1880 para receber o chapéu cardinalício. Ele adiou bastante esta viagem, até começou a causar suspeições na Santa Sé por causa de todo este atraso. Seria interessante falarmos aqui disto, mas não temos tempo. Mas depois vai. E então, da conversa na Santa Sé, quer com Leão XIII, quer com outras figuras da Cúria, portanto, ele fala dos projetos do seminário. Ele nesta altura já tinha reformulado o Seminário do Porto, tinha certamente já mais ou menos em mente o que queria fazer para o seminário, relativamente ao Seminário dos Carvalhos, fala de tudo isto, e então surge uma oportunidade, porque um bispo italiano, bispo de Ferentino, o bispo chamava-se Gesualdo Vitale, tinha, deixado uma bolsa para um aluno português no Colégio Capránica. E então estava na altura de se decidir quem é que era o estudante português que iria estudar, que poderia ir para Roma. E então a Santa Sé, Leão XIII, determina que este estudante venha então do Porto. Na hora de escolher o primeiro aluno, Leão XIII determina, de facto, a decisão era pontifícia, determina que ele venha do Porto, deveria ter a totalidade das despesas pagas, apesar de tudo, não dava bem e por isso era necessário uma mensalidade comedida, mas a situação fica então resolvida neste sentido. O legado previa que o aluno estivesse em Roma durante 7 anos, 3 para os estudos filosóficos e 4 para os teológicos. Podia, contudo, prolongar por determinação pontifícia a sua permanência até aos 10 anos, se a prossecução dos estudos assim aconselhasse. E eu estou a dizer isto porque este tempo longo vai permitir a Dom Américo não só ter lá um, mas ter lá 2. Como é que a situação se resolve, então? Pronto, é necessário decidir quem vai, e ele pensa num aluno que na altura era subdiácono, concretamente é uma figura que pelo nome provavelmente vai já dizer alguma coisa, Teotónio Manuel Ribeiro Vieira de Castro, que será depois reitor do seminário, será bispo de Meliapor quando o Dom António Barroso vem para o Porto, e depois Roma. Por isso pensa nele, tinha então 21 anos, e por isso decide não mandar alguém que vá de início, mas alguém que já tinha feito um determinado caminho, tinha os estudos filosóficos mais ou menos feitos, e inclusivamente depois existe informação de que ele chegou lá, fez exame de filosofia e acabou por superar os exames, e por isso continuou os estudos teológicos.
Sobre a ida dele há muitas outras peripécias, porque ele era para ter ido mais cedo, vai depois muito mais tarde. Não encontro justificações, não encontro assim explicitamente justificações para esse atraso. Também creio que não é muito importante. E eu estou convencido que provavelmente foi porque ele a dada altura queixa-se disso, de que não encontrou quem o acompanhasse ou quem o iria acompanhar, acabou por falhar. Penso que não é um motivo de fundo. Poder-se pôr outro tipo de motivo de fundo, por exemplo, algum tipo de obstáculo criado pelo governo à formação romana, por exemplo. Porque ao terceiro aluno que vai, há algum tipo de obstáculos que são criados. O terceiro aluno é de Coimbra, é o Dom João Evangelista de Lima Vidal, que depois foi bispo de Vila Real e por aí. É o terceiro. E aí há algum tipo de obstáculos. Aqui, sinceramente, eu não consegui apanhar nada e creio que o posicionamento do Dom Américo relativamente aos círculos constitucionais, eu creio que conseguiria com alguma facilidade obviar algum tipo de problemas que existissem. Pronto. Depois, então, para dizer, ele entretanto vem e é imediatamente nomeado vice-reitor do Seminário do Porto, em substituição do tal que tinha ficado doente, do tal Torquato Seabra, que é um bocadinho... Manuel Inácio Silveira Borges, creio que era assim o nome. Ele então vem, e nessa altura põe-se a questão de quem vai. Quem vai? E aí Dom Américo volta a tentar propor e propõe um tal António Joaquim Pereira, que chega em 85, conclui os estudos teológicos em 89 e vem depois a lecionar no Seminário do Porto a partir dessa data. Depois será auxiliar do Patriarcado, bispo auxiliar do Patriarcado, mais à frente. Mas aqui, e qual é a argumentação? É que o primeiro não esgotou o tempo suficiente que tinha para estar lá. E como naquela altura, digamos, o Dom Américo tinha de facto um papel muito significativo na resolução das questões político-religiosas, e havia da parte da Nunciatura e da Santa Sé o não querer desagradar-lhe pelo papel que ele desempenharia nesse quadro eclesial, então acabam por aceitar que vá um segundo aluno então no Porto. Pronto, e substancialmente foi isso. Eu não avancei, mas pronto, tinha aqui os outros dois, os tais que foram formados em Roma nesta altura. Mais alunos do Porto formados em Roma já não são do tempo do Dom Américo e já são depois da criação do Pontifício Colégio Português. Nesta questão ainda da formação, põe-se um outro problema a Dom Américo, que é, pronto, nós apostamos na formação do clero jovem, do que formamos, são estes números, também não são uns números assim exponenciais. Melhoramos o seminário, mas isto dá frutos, digamos, a médio prazo. Mas o clero que existe, o que é que se pode fazer, de facto, com o clero que existe? E é aqui que entram os exames para a concessão de licenças e também para a colação de benefícios. Logo que chega à Diocese, ele emana uma primeira provisão de caráter muito administrativo, aliás, muito igual a uma outra que ele emanou em Lisboa, quando era vigário capitular, só que aí tinha um inciso tão regalista que dizia que o governo podia nomear para todos os benefícios eclesiásticos, que criou depois uma polémica enorme em torno, inclusive da sua nomeação episcopal. Alguns acusam que aquele inciso era precisamente para facilitar a apresentação do governo, e se pode ter facilitado a apresentação do governo, criou muitos problemas depois para a confirmação por parte da Santa Sé, muitíssimos. Mas agora no Porto esse inciso já não era preciso, e talvez não fosse, mas de facto não vinha, mas o resto era muito igual. E pronto, ele no fundo confirmava toda a gente, mas dizia que entretanto tinham que renovar as licenças até ao fim do ano. E pronto, e a questão de facto põe-se. A concessão de licenças estava habitualmente condicionada à submissão a um exame do qual dependia a autorização para pregar ou confessar.
A aprovação em exame de confessor era, em princípio, exigida para a nomeação dos párocos encomendados e dos coadjutores. A preferência ia, contudo, para aqueles que, tendo bom procedimento moral, tinham sido já aprovados em exames por provas públicas. Eu, a seguir, explico já, digamos, estas diferenças. Dom Américo privilegiava também, quanto possível, os presbíteros da própria diocese, em detrimento dos que, vindo de outras, não lhe eram conhecidos. Estas exigências, por isso os exames, foram postas em prática com rigor moderado. Não consta que ele tenha examinado toda a gente até ao final do ano, como é evidente. Importa considerar, por exemplo, que ele não chamava a exame presbíteros com mais de 50 anos. Concedia por norma o tempo necessário à preparação e não seria demasiado severo, como indicia a reduzida taxa de insucesso. Ver aqui, podem ver aqui para os exames de confessor, temos os aprovados e os reprovados, por isso a taxa não é muito significativa, como podem ver, ali temos nos aprovados 317 e nos reprovados 21, só para verem. E também dizer que isto não existem dados, estes dados são do arquivo da Diocese, mas não existem elementos para o pontificado, para o episcopado todo. Por isso, só para esta primeira década, mais ou menos, do seu episcopado. Os termos de exames de confessor, então, de 71 a 80, mostram estes números que já disse, dos 338 exames de confessor efetuados, só 21 não obtiveram aprovação. Claro que a aprovação dependia, alguma aprovação era por pouco tempo, para fazer exame logo a seguir, outra era por mais tempo, como temos a oportunidade de ver ali. Mas não há dúvidas que, quando necessário, Dom Américo recorreu também a medidas mais drásticas. Foi o caso, por exemplo, do padre Joaquim de Azevedo Maia, residente nas freguesias de Guidões e Guilhabreu, suspenso por 1 ano depois de ter sido julgado insuficiente da ciência para exercer suas ordens em 2 exames sucessivos. Aqui creio que havia também outros problemas, nomeadamente ao nível do álcool e por aí. E também dá para perceber que o bom comportamento moral normalmente levava a que houvesse alguma compreensão pelos problemas, relativamente aos problemas de ciência. Pronto. Relativamente à encomendação de paróquias, Dom Américo fazia recair primeiramente a sua escolha sobre aqueles que já tinham sido por ele examinados e resistia sempre que possível à nomeação dos restantes. Tenho aqui, por exemplo, este documento, por isso, as instruções que ele dá ao vigário para a entrega da paroquialidade de São João Batista do Grilo, após o pároco colado ter falecido e o coadjutor se ter mostrado interessado na encomendação. E ele diz, calma aí. No fundo, ele não desconhece, Vossa Senhoria, que muitos presbíteros têm vindo aqui fazer exame, uns para confessor e outros, o mais difícil, de concurso para igrejas paroquiais, com despesa de dinheiro e tempo e demonstração de habilitação. Nada mais justo, pois, do que eu recompensar estes presbíteros com o que posso dar, que é alguma encomendação, preferindo-os em igualdade de circunstâncias aos que, como este coadjutor, ainda não se habilitaram perante mim. Isto mesmo já tenho feito em algumas igrejas vagas de outros distritos. Queira, pois, Vossa Senhoria, ver se em seu distrito há algum presbítero, nas circunstâncias assim indicadas, que pelo seu procedimento não desmereça a habilitação literária e queira esta encomendação, preferindo o que tiver aprovação em exame de concurso por provas públicas e não o havendo, então outro que tenha recebido de mim aprovação em exame de confessor. Por isso deixa clarinho que os que já foram examinados, seja por exames de provas públicas, no quadro da colação de benefícios, sejam, eu à frente posso explicar um pouco melhor isso, sejam aqueles que, pura e simplesmente, obtiveram aprovação em exame de confessor. Os critérios que presidiam às encomendações e atribuições de licença eram sempre os da habilitação e da dignidade, não se coibindo de recusar os nomes daqueles que não se enquadravam nesse perfil. Podia exemplificar, mas creio que não vale a pena. A ameaça de convocação para exame também serviu para que os presbíteros aceitassem as nomeações ou corrigissem comportamentos.
Porque senão, evidentemente, eram chamados. Assim aconteceu, por exemplo, com a encomendação de Santa Eulália de Sabrosa, no início de 1883. Residiam 4 presbíteros relutantes em aceitar a paroquialidade. Dom Américo manda então ao vigário da Vara que o chamasse e lhes exigisse a recusa por escrito, dando-lhes a conhecer que de imediato lhes retiraria a licença para confessar e pregar e o chamaria a exame. Apesar da condescendência, os exames atemorizaram os presbíteros pouco habilitados e não habituados a semelhante exigência. O caso mais sério ocorreu no 2º distrito de Sobretâmega, onde a resistência à medida episcopal se generalizou entre os padres, sem benefício paroquial. Em julho de 72, o padre António Soares de Oliveira Monteiro, residente neste distrito, requereu dispensa do exame, ou então que fosse feito só perante o vigário da Vara. Caso nenhuma das hipóteses fosse viável, pediam um ano para se preparar. Como a informação do vigário dava conta de uma reação mais geral do clero contra os exames, Dom Américo, na resposta, procura justificar a medida e deixa muito claro porque é que o fazia. Sei que a novidade do exame devia excitar nuns estranheza, diz ele, noutros censura, e em todos maior ou menor repugnância, cabendo-me a mim o reflexo destes sentimentos e ainda mais o insano trabalho. Se, porém, de bom grado me sujeitei a estes inconvenientes com previsão deles, é porque em consciência entendi ser uma providência necessária, já para obrigar ao estudo os presbíteros, que depois de ordenados fecharam completamente os livros, apesar dos exames feitos perante os reverendíssimos vigários da Vara. Por isso é que não convinha ser perante o vigário. Já para aliviar estes de uma responsabilidade prejudicial ao seu serviço, já enfim para eu próprio conhecer da aptidão e instrução dos membros do clero, que por não me paroquiarem e em poucas relações diretas estão comigo, e como tal, nenhum outro meio me dão de os avaliar. Por isso fica clarinho. A resistência vai continuar nesta zona, mas depois creio que acaba por, progressivamente, por ceder. Uma outra forma, um outro âmbito, são os exames para o provimento dos benefícios, propriamente dito, substancialmente para serem pagos. O que é que está por trás disto? Está, em primeiro lugar, a legislação tridentina, que exigia para a acumulação de benefícios, por isso que exigia então exames para a acumulação de benefícios, e simultaneamente está em questão a legislação liberal, entretanto produzida, também sobre a mesma questão. Evidentemente, para compreendermos isto melhor, creio que faria algum sentido, ou faz algum sentido, tentar retroceder um pouco para ver como é que a questão se punha. Relativamente à legislação tridentina, nos benefícios de colação livre, após o exame dos candidatos, competia ao bispo escolher o mais idóneo e nomeá-lo. Se o benefício fosse de padroado eclesiástico, realizado o concurso e o exame, o bispo apresentava o escolhido ao padroeiro para que o nomeasse. Mas havia concurso. Nos benefícios de padroado laical, era dispensado o concurso, devendo, contudo, o candidato indicado pelo padroeiro ser sujeito a exame idêntico perante os mesmos examinadores. E isto é importante porquê? Porque depois, com o liberalismo, tudo é padroado régio. Por isso, a dada altura vão argumentar que é necessário exames, como se tratasse de um padroado laical segundo a legislação tridentina. Só para que se entenda. Pronto. A legislação tridentina passa às constituições diocesanas, por aí fora. Então agora a legislação liberal. Por decreto de 1833, foram abolidos todos os padroados e o governo chama a si o direito de apresentar e nomear para todos os benefícios. É depois complementado com o decreto de 28 de maio de 34 e pelo ofício de 30 de agosto de 47, o primeiro determinava que as oposições e exames se fizessem perante os bispos e vigários capitulares, ou seja, não diretamente ao governo. O segundo estabelecia que o provimento se fizesse por concurso público, ou seja, concorrer e evidentemente serem examinados. Diz também como é que o processo há de ocorrer. Os prelados deviam comunicar ao governo a vacância, depois, aberto o concurso, deviam publicitar, seguiam-se os exames, presididos pelo prelado e realizados por 3 presbíteros, por aí fora.
Seguia-se a comunicação das propostas ao Governo, acompanhados das apreciações, mas que eram tidas como simples consultas, sem qualquer caráter de apresentação que questionasse o próprio padroado régio. As nomeações eram depois decididas pelo Governo e comunicadas aos bispos, para informarem os apresentados e estes tomarem posse. Isto, até que em 1862 há uma mudança legislativa, com o decreto de 2 de janeiro, que secundariza o concurso por provas públicas, com todo este processo de candidatura, e depois a prova de vários, depois os que passam são indicados para que o Governo diga quem quer, no fundo. E é substituído, então, é introduzido, não é bem substituído, mas é introduzido preferencialmente o concurso documental. Só quando não houvesse candidatos por concurso documental, ou nenhum fosse julgado em situação de ser apresentado, é que o Governo abria concurso por provas públicas. E para paróquias menos importantes, isso por vezes acontecia. Ou seja, abria o concurso documental, mas ninguém queria aquela paróquia, ninguém concorria. A partir daí, então, vários poderiam candidatar-se, mas só nestes casos. Evidentemente, para os tais concursos documentais, previa-se que fossem formados em Teologia ou Direito, obviamente isto queria dizer em Coimbra, alternativamente o curso trienal dos seminários, alternativamente, mas sendo, como é evidente, 3 anos de serviço paroquial, ou então, ou melhor, o curso dos seminários, o curso trienal e 3 anos de serviço paroquial, ou então, alternativamente, 10 anos de serviço paroquial. E por isso é que era muito importante, por exemplo, os párocos, apesar de tudo, serem nomeados encomendados. Porque estavam a fazer, digamos, estavam a acumular anos para eventualmente a seguir se poderem candidatar. Na modalidade do concurso documental, os bispos continuavam a emitir parecer sobre o comportamento religioso e moral dos candidatos, mas perdiam o direito de os avaliar em provas públicas, pelo menos à partida. E esta emissão de opinião é meramente consultiva, por isso não vincula. A situação é então esta. Esta lei, por isso, no fundo, o Governo poderia passar a nomear alguém que se candidatou documentalmente, completamente à revelia do bispo local. O bispo era consultado, dizia, eu este não quero, por isto, por aquilo, mas a seguir podia ser nomeado na mesma. O teor da lista do decreto, que limitava ainda mais a intervenção episcopal na colação dos benefícios, gera enorme contestação na imprensa católica e no Parlamento. São conhecidas particularmente 2 intervenções. Uma do cardeal Dom Manuel Bento Rodrigues e outra do bispo do Porto da altura, Dom João de França Castro e Moura. Nessas circunstâncias, os bispos, socorrendo-se das determinações tridentinas, exigiam os exames sinodais. Por isso exigem, então, que depois, tudo bem, ele é nomeado, mas a seguir é examinado. Da mesma maneira como acontecia com os padroados laicais à face da legislação tridentina. Evidentemente que há debate em torno disso, mas naquele momento as instâncias governamentais acabam por aceitar assim, mas vão aceitar este modo de fazer. Apesar da contestação dos setores católicos pela excessiva intromissão governamental, os benefícios paroquiais passaram a ser habitualmente colados por concurso documental. Os candidatos eram, porém, submetidos a exame sinodal perante os bispos ou seus representantes. O concurso por provas públicas ocorria, sobretudo, para os benefícios menores, como creio que já expliquei. Para o período de Dom Américo no Porto, as fontes permitem-nos adiantar que pelo menos 230 das 330 colações foram feitas por concurso documental. Mas podem ter sido mais. Refiro-me aos dados que consegui apurar. A maior parte delas, de facto, são por concurso documental. Dom Américo não contestou o procedimento estabelecido pelo Governo para o provimento dos benefícios, mas também não abandona a prática dos exames sinodais, enquanto lhe permitem conhecer o estado do seu presbitério e exigir aos presbíteros uma melhor preparação para o exercício do ministério paroquial.
E digo isso pelo seguinte, porque na época, porque disse habitualmente relativamente ao século XIX, que os exames sinodais eram de facto uma forma que os bispos tinham encontrado de, apesar de tudo, terem uma palavra a dizer nas nomeações. Mas eu tenho que dizer que para o Porto isto não se verifica. Ou seja, o Dom Américo em nenhum caso se serviu dos exames sinodais para bloquear uma nomeação. Também porque eu creio que ele habitualmente era ouvido. E quando não foi, e houve um caso em que não foi, fez barulho a sério e acabou por ser ouvido, ainda que tenham dito que foi por grande atenção para com ele e não, mas digamos, não que isso fizesse propriamente jurisprudência. E ele acaba por aceitar e diz que a seguir haveria de clarificar a situação, mas acaba por clarificar porque naquele momento creio que o importante era pacificar um pouco a questão. Então, os exames sinodais constituem um magro recurso dos bispos para terem uma palavra no provimento dos benefícios, quase exclusivamente sujeitos a concurso documental. Como vos disse, para o Porto, isto não acontece. No referente aos parcos colados que pretendiam mudar de benefícios, os exames sinodais eram praticamente a única oportunidade de os fazer cuidar da preparação, visto que pela jurisdição paroquial e pelo caráter estável da nomeação não estavam sujeitos a outro tipo de provas. Proporcionavam-se também ao conhecimento e avaliação dos presbíteros alheios à diocese que se candidatavam aos benefícios no Porto, ou à limitação da transferência dos parcos para benefícios economicamente melhores e de maior responsabilidade pastoral, quando o bispo não lhes reconhecia a aptidão. Dom Américo, então, mantém-se fiel aos exames sinodais, não podemos, contudo, dizer que ele exigiu sempre exames sinodais, como revela a comparação dos dados estatísticos dos exames e das colações que conseguimos apurar. Estas ascendem para todo o episcopado de Dom Américo a, pelo menos, 230, como se vê aqui. Enquanto as aprovações em exame sinodal chegam apenas a 121. Por isso, eu não encontro propriamente, não consigo encontrar justificação para estes números, mas creio que será mais ou menos evidente que nem toda a gente fez exame sinodal. O júri a que Dom Américo habitualmente presidia era ainda composto por 3 professores escolhidos de entre os que lecionavam no curso teológico. Uma carta do bispo de 72 ao governador do bispado na sua ausência, uma notícia da palavra de dezembro do mesmo ano e os registros do título de colação e posse com várias documentação que os integra permitem conhecer o modo como os exames se realizavam. Eram constituídos por provas escritas e orais, estas com um caráter público. A prova escrita incluía a redação de uma homilia sobre uma passagem do Evangelho e a resolução de 3 casos de consciência, cujos enunciados podemos ainda hoje conhecer a partir dos referidos registros. A prova oral era composta por 3 pontos sorteados de entre as matérias de dogmática, moral e sacramentos. O bispo tinha ainda o costume de interrogar sobre o que tinha encontrado na prova escrita. Vale a pena uma análise dos resultados, apurando a exigência pelo índice de aprovação e reprovação. As aprovações eram atribuídas por unanimidade ou por maioria. Em alguns casos eram-lhe acrescentados qualificativos de distinção ou louvor. No caso de vários presbíteros se apresentarem a concurso para o mesmo benefício, era o que acontecia nos concursos por provas públicas, aos graus de classificação ainda se acrescentava a ordem ou lugar de aprovação. Como quem diz, eu preferia que fosse este em primeiro, aquele em segundo, aquele em terceiro. Os reprovados designavam-se habitualmente adiados ou esperados, em sinal de que podiam usufruir de nova oportunidade. Nos exames subsequentes ao concurso documental, alguns presbíteros eram aprovados apenas para aquele benefício, indicando que as suas habilitações não se coadunavam com benefícios mais exigentes. Dos termos de exame para o provimento de benefícios relativos ao episcopado de Dom Américo, notamos que o índice de aprovações está acima de 80%. O índice de aprovação está acima de 80%. E se formos apenas aos de concurso documental, por não aos concursos por provas públicas, praticamente roça os 90%.
Por isso o índice de aprovação é muito alto. Não estranhamos, não só porque participavam, pronto, este é mais alto, não só porque participavam certamente os mais habilitados, mas também porque Dom Américo, que já informara e for ouvido pelo governo no decurso do processo, não precisava de se valer dos exames para condicionar a decisão governamental. Os dados que recolhemos comprovam com clareza. Durante todo o episcopado de Dom Américo, só dois presbíteros reprovados em exame sinodal não foram colados nos respectivos benefícios. O padre Manuel dos Santos Loureiro, que foi apresentado para São Pedro da Cova e reprovou 2 vezes, em 78 e 79, e o padre António Augusto Tavares, que foi apresentado para Santiago de Valadares e, infelizmente, se suicidou em 1880, após reprovação no primeiro exame. Como poderíamos ver adiante, eu creio que vou avançar essa questão. Porque são os dois únicos casos. Apesar dos resultados positivos, as provas também causaram receios. E para poder provar melhor, são os dois únicos casos. Sim, exatamente. Apesar dos resultados positivos, as provas também causaram receios nos presbíteros, que umas vezes adiavam e outros arriscavam um pedido de dispensa. O caso mais explícito vem outra vez do 2º distrito da comarca de Sobretâmega, em finais de 72. Enquadrava certamente naquele ambiente geral de resistência aos exames que por lá andou. Foi o caso do padre Ezequiel Cândido da Cunha Botelho Galhano, de São Salvador do Monte, em Amarante, parco ali desde 1845, com 74 anos de idade, candidata-se à paróquia de Jovinho, invocando a baixa côngora que recebia e a dificuldade de suportar o clima frio do interior. Como granjeara algumas amizades na Curia Romana quando da sua estadia em Roma, a partir de 34, depois de ter sido destituído de um benefício em Lisboa, por aí fora, ele resolveu valer-se dos préstimos, nomeadamente do Núncio Aurélia e por aí fora, para tentar evitar o exame. Mas não sabemos, não vos posso contar os pormenores do que se passou. Agora, o que eu sei é que o seu nome não figura entre os 8 presbíteros que concorreram àquela paróquia de Jovinho e que se manteve em São Salvador do Monte até à morte, em 1875. Não muito tempo depois, como se vê. Pronto, isto só para percebermos um pouco aquilo que se passou a este nível. Evidentemente que, depois há aquele tal caso complexo de 80, do tal pároco António Augusto Tavares, com 55 anos de idade, pároco de Nossa Senhora da Assunção de Barcos, em Lamego, candidato a Santiago de Valadares, em Baião, e que, de facto, se suicidou na batalha, na sequência dos exames sinodais. Este é um aspecto que eu vou aqui substancialmente avançar. Ele é importante, não tanto pelo caso em si, mas é, sobretudo, importante pela polémica e pelo debate que gera a seguir em torno da questão da liberdade da Igreja, a partir, sobretudo, de um conjunto de textos do Conde de Samodães, em debate com o jornal O 1º de Janeiro. Porque, no fundo, o jornal, mais do que combate os exames sinodais, sobretudo porque os exames sinodais significavam uma intromissão dos bispos na própria nomeação dos presbíteros, quando o concurso documental diziam que eles não tinham que intervir. O decreto de 62 diziam que eles não tinham que intervir. E, de facto, o Conde de Samodães vai ajudar à clarificação da situação e a situação fica verdadeiramente clara. Como é que os exames decorreram, o que é que ele respondeu, como é que as oportunidades que lhe foram dadas e tudo isso. E por isso, sinceramente, a termos a esse tipo de informação, o exame não parece ter sido, por isso não parece ter havido tanto rigor quanto isso. Eu gostaria de... inclusivamente diz que no exame escrito ele não respondeu nada, apenas copiou o enunciado de um dos casos de consciência e por aí fora, e mesmo assim, digamos, ele foi
adiado, foi-lhe dada uma nova oportunidade, como já tinham sido dadas várias, ou seja, a questão não tinha ficado decidida ali. Substancialmente é isso que é dito. Agora, o que é interessante aqui é depois o debate, porque o debate é transferido da questão estrita dos exames sinodais como uma realidade opressiva do clero e por aí fora, e vem numa argumentação muito ao jeito daquilo que nós poderíamos encontrar dos párocos no quadro da Revolução Francesa e por aí fora, vem muito este retrato, mas o essencial para onde o Conde de Samodães faz transferir o debate é precisamente para a questão da liberdade da Igreja. E depois os seus textos na palavra são depois inclusivamente são publicados depois em conjunto num livro que chama-se A Liberdade da Igreja em Portugal. Estava aqui à procura da referência, mas não tenho dúvida que é assim. Mas como digo, para entrar neste debate propriamente dito, que eu já tenho aqui já previsto a Azul para avançar, porque não fazia sequer a intenção de falar disso, pronto, teríamos que entrar precisamente nesses textos de debate. Agora, aqui está um dos tais casos infelizes, é certo. Um caso infeliz, é o único que se conhece, desta questão, precisamente, dos exames sinodais. Um outro aspecto, eu tinha ainda mais coisas para falar convosco, mas vou ter que terminar. Sobre a questão mais de disciplina. Já vimos que há muito disciplinamento por trás destas questões aqui dos exames, como é óbvio. Mas podemos encontrar vários outros aspectos relativamente à tal ação disciplinadora, era o tal ponto 4 que aparece aí no esquema. Encontro muito claramente, e este era um ponto que eu já fazia conta à partida também de avançar, encontro muito claramente na questão da colegiada de Setúbal e na reforma da colegiada, e o debate a questão anda em torno de se o Dom Prior é só pároco ou é também membro da colegiada. Porque como membro da colegiada tinha também obrigações corais a que ele resistia. Concretamente, o Prior Bastos Espina, que era irmão do Dom Manuel Bastos Espina, bispo de Coimbra, mais ou menos neste período do Dom Américo, um pouco mais até à frente, eu creio que ele vai até 1913, mas começa ligeiramente antes do Dom Américo. E então, a reforma que é feita quando morre e toma posse o seguinte, na reforma do Dom Américo, ele tinha obrigações corais também, a que claramente resiste. O Dom Américo vai obrigá-lo a ter. O debate é complexo, mesmo do ponto de vista jurídico. Há um professor de Coimbra, da Faculdade de Teologia de Coimbra, que argumenta em sentido contrário. O próprio Padre Alves Mendes, também da Colegiada, também argumenta em sentido contrário. E a argumentação, digamos, é suficientemente complexa para a gente chegar ao fim e ter dúvidas de quem é que tem razão. Porque se parece, por um lado, que o Dom Américo tem, por outro lado, também parece que há, de facto, elementos anteriores que permitem a argumentação jurídica que os outros fazem. Aqui, põe-se também depois, a dada altura, a própria questão da residência. Porque ele, a dada altura, invocando motivos de saúde, deixa de residir. E o Dom Américo, a partir daí, já nos anos 80, não descansa enquanto a questão não se resolve, e resolve-se com um pedido de dispensa dele, de dispensa, para então não residir, mas então para que as coisas fiquem disciplinarmente corretas. Pronto. A questão anda essencialmente por aqui, sendo que na divisão lá das prebendas o Dom Prior vê a sua situação algo diminuída, enquanto que os outros veem algo melhorada, e há também a tal parcela que vai para o Seminário do Porto. Pronto, assim, muito sumariamente. Depois, outros aspectos de disciplinamento assim, que se põem muito, muito concretamente. Põe-se o problema da residência dos párocos. Que é uma questão que temos que dizer que não é um problema muito significativo. Não creio que seja um problema muito significativo na Diocese, mas de facto põe-se para alguns casos. E Dom Américo tenta obviar a isso, mas em alguns casos compreende e até tenta resolver a situação. Por exemplo, de párocos que têm que estar fora por motivos de saúde. Nós temos que ter em conta que este sistema dos párocos colados, que ficavam até ao fim da vida nas paróquias, a dada altura os problemas de saúde agravavam-se
e pronto, e era necessário tentar resolver. Há situações que se encontram na documentação em que ele procura arranjar uma solução precisamente pacífica e tudo isso. Agora, quando ele percebe que há outros motivos por trás, aí a situação, digamos, é vista de outra forma. Eu recordo-me, por exemplo, de uma situação, só para dar um exemplo, de um caso que ele faz com que o adjutor anote os dias em que o pároco está fora. E depois dá-se conta que ele assinou documentação em dias em que esteve fora para dizer que estava dentro. E a situação, de facto, complicou-se de sobremaneira. Só para dizer um pouco alguma coisa sobre isso. Uma outra situação onde se põe a questão de disciplinamento tem precisamente a ver com o registro paroquial. O registro paroquial fazia parte das obrigações dos párocos, no quadro liberal, naquele quadro de funcionarização do clero, e o Dom Américo isso não combate. Pelo contrário, acha que os párocos devem desempenhar muito bem essa função. E por isso há intervenções no sentido de promover esse bom desempenho e também há intervenções no sentido de punir quando é o caso. Só para exemplificar com um texto em que ele diz: na regularidade do registro paroquial vai grande interesse para a Igreja, para o Estado, para os paroquianos, sofrendo este graves prejuízos quando, ao requererem as certidões da sua justiça, ou não aparecerem os respectivos termos, ou estes se acham irregulares. E ele, quando dava conta que havia situações irregulares, procurava resolver. A resolução muitas vezes passava pela nomeação de coadjutores, em alguns casos. Noutros casos, os párocos seguintes tinham que resolver a questão, e se as cômoras não tivessem sido párocas ao anterior, ele tratava de acautelar que o pagamento não fosse feito na totalidade, para que o seguinte, que ia ter o trabalho com a resolução da pendência que ficou, de alguma maneira pudesse ser remunerado também por isso. Pronto. Ele encontra erros em alguns dados de registro, inexistência de livros, falha no envio dos livros à Curia Diocesana, por aí depois as soluções passavam por advertências, a aceitação de coadjutores ou a nomeação de encomendados para as paróquias cujos colados pela avançada idade já não estavam capazes de cumprir o dever, exoneração de encomendados responsabilizando os seguintes pela normalização do registro, se isso acontecia. Pronto, o tipo de medidas andavam por aqui. Um outro âmbito onde ele intervém disciplinarmente diz respeito aos compromissos políticos do clero. Evidentemente que ao tempo era muito normal, até porque pelas próprias funções civis do clero, era muito normal que os clérigos tomassem posições políticas. É preciso ver que nós vemos que as próprias nomeações eram feitas pelas instâncias políticas, por isso é perfeitamente normal a tomada de posição, o querer agradar do ponto de vista político, pronto, tudo isso. O que nós encontramos por parte de Dom Américo, que é alguém de sensibilidade constitucional também e tudo isso, mas quando se tratava de tomadas de posições, digamos, explícitas, aí ele, de facto, intervinha. Também não aconteceram, assim, muitos casos, mas alguns casos houve em que ele interveio. Por exemplo, eu trazia aqui um texto relativamente ao Parco de São João de Verde, em 1873, por causa de uma situação destas. Vossa Senhoria recebeu de Deus como Ministro de Cristo, recebeu da Igreja como pároco o poder de apacentar estes fiéis na doutrina da fé e na da moral. Tem a obrigação de os ensinar e lhes ministrar tudo quanto pertence à religião. Não consta que faça parte do ensino ou recomendação de candidatos a cargos de eleição, nem do Ministério Eclesiástico a distribuição de listas com os seus nomes. É, pois, muito meritória para Vossa Senhoria a oposição que encontra ao cumprir os deveres da sua missão de pároco. É-lhe, porém, imputável e toca à sua responsabilidade todo o desafeto proveniente do exercício de funções que não lhe competem.
A desculpa, portanto, oferecida como justificação, poderá ser presente a outrem que não ao prelado. Porque ele tinha dito que protegia a facção local, mas protegia a pessoa, mas distinguia da feição política e fez ali uma argumentação muito elaborada para distinguir a pessoa do cargo político e tal. E então ele diz, a desculpa pode apresentá-la a outro que não a mim. Este não pode nem quer ver em Vossa Senhoria senão um pároco, e conclui exortando a que não seja senão pároco. E, como esta, há outras intervenções. Há também intervenções sobre a vida moral dos presbíteros. E aqui aparecem-nos várias situações. Em número muito reduzido, casos, refiro-me à frequência na documentação, pode não corresponder exatamente à realidade, mas à frequência na documentação, casos muito reduzidos de apego ao dinheiro ou de negócios incompatíveis com o Ministério, como o negócio de gado nas feiras, com pouca expressão, também se encontram abusos de álcool que Dom Américo adverte e pune de modo a evitar escândalo. Mais frequentes foram, contudo, os casos de envolvimento de presbíteros em processos judiciais civis e, sobretudo, casos relacionados com o incumprimento do celibato. Encontramos, evidentemente, várias intervenções a esse nível. O zelo leva o bispo a tomar medidas que passavam, essencialmente, em alguns casos, por advertências, noutros casos, por suspensão, em alguns casos, suspensão ad cautela, para não gerar escândalo, até as questões se apurarem. Isto particularmente nos bispos que estavam envolvidos em processos civis. Isso acontecia com frequência. Mais frequentes são as intervenções episcopais por deficiente observância do celibato. Há um caso, que é um caso que faz com que Dom Américo tenha uma análise muito cáustica da situação, que depois não reitera noutros momentos. Um caso particularmente grave de um pároco na zona de Gaia, culpado de violação de paroquianas menores na sacristia. Estou a usar exatamente a expressão da fonte. E ele aí, a propósito disto, comentava, mas o que é bem mais triste é que os padres tão indignos não são raros neste país desgraçado e todos os dias tenho provas gravosas, ou seja, daqui poder-se-ia, ele depois fala de escândalo inaudito, de monstro semelhante, ou seja, poder-se-ia desta análise dizer que isto era uma situação absolutamente comum, que eu penso que também não corresponde à verdade, ou seja, resulta do caráter grave da situação que ele encontra e que faz com que ele depois use expressões muito graves também, escândalo inaudito, monstro semelhante e por aí fora. Este tipo de expressões penso que ajudam a compreender eventualmente algum diagnóstico de exagero, como se a situação fosse de facto transversal ao clero do tempo. Isto, de qualquer maneira, não permite dizer que não houve, porque de facto houve variedíssimas situações que a gente consegue encontrar também nas fontes, que são resolvidas de maneira mais ou menos dependendo dos casos. As situações mais complicadas são os dos párocos colados. Porque aí ele quer que... Aí é necessário mover um processo, é necessário testemunhas, é necessário que declarem, e por vezes são os próprios paroquianos, quando chega a esse momento, fazem marcha atrás. Na questão dos párocos colados, e na maior parte das questões que eram presbíteros, que não tinham sequer benefícios, a situação era, apesar de tudo, mais fácil de resolver. Eu trouxe só aqui um caso que eu penso que é elucidativo do seu modo de ver. Porque a dada altura insinuam-lhe que mudasse um pároco de um sítio para o outro por causa disso. E ele tem uma reação muito interessante, porque diz que isso é mudar o problema de um lado para o outro. Isso ele não faz. Isso ele recusa-se a fazer. E por isso eu terminaria, digamos assim, para não demorar mais, precisamente com a leitura disto, que creio que mostra um pouco o caráter da pessoa. Por isso isto é a propósito de um pároco, já não me lembro do caso, é o pároco de São Vicente de Pereira, ali na zona de Ovar, isto é 74, e então ele escreve certamente a alguém de lá, dizendo o seguinte:
para não deixar sem resposta à observação de Vossa Senhoria, que lhe parece muito justo, acrescentarei que não sou bispo somente da freguesia de São Vicente de Pereira, mas sim de todas as que compõem a minha diocese, e sou prelado da Igreja. Não posso, pois, dizer a um pároco, já causou bastante mal a essa freguesia, passa agora a danificar também outra. Sei perfeitamente quanto Vossa Senhoria é pessoa sisuda, cordata e homem de bem, para não ter plena confiança em que me dará razão. Em conclusão, resumirei que transferir um pároco imoral, dando-o como digno, é contra a verdade e contra a lealdade ao governo, bem como contra o bem-estar dos outros meus diocesanos. Suspender ou exonerar um pároco a meu arbítrio, embora com toda a razão, é contra a lei e contra a minha própria autoridade. Resta, pois, o único meio legal e eficaz, qual é o processo em devida forma. Apareça o autor e testemunhas que ao réu não faltará juízo reto. Isto por causa da resistência que alguns tinham, de facto, quando chegava a hora de testemunharem perante as situações. Pronto, eu creio que poderia concluir aqui com mais parágrafos, que podia sintetizar isto um pouco melhor. De qualquer maneira, creio que, para não alongar mais, porque de facto já pisei muitíssimo tempo, podíamos ficar então um pouquinho.